Olá, eu sou o Willis Tapajós. Sobre como fazer a gestão de riscos quando temos poucos recursos. Quais são os principais desafios para a gente implementar, instituir gestão de riscos e controles internos nas nossas organizações? Qual o cenário comum no Brasil? Equipe pequena de GRC, governança, risco e conformidade, executivos com baixa conscientização sobre riscos corporativos, demandas crescentes no dia a dia e, consequentemente, baixo senso de urgência, prontidão na organização, para os gestores criarem suas matrizes de riscos e controles internos. Isso é o mais comum que nós encontramos no mercado. Agora, quais são as expectativas ou necessidades essenciais dos acionistas? Assegurar a receita, otimização dos custos operacionais, ou seja, enxugar os custos, eficiência do uso dos ativos. Isso aqui olhando sobre a ótica de empresa privada. Se vai para empresa pública, é a mesma coisa. O pessoal fala que é diferente. Não, tem que segurar a receita, assegurar que o orçamento, assegurar que o recurso que era para entrar naquele montante vai entrar. Que na minha, tem segundo a lei, vai entrar e blá blá. O que a gente está vendo nos últimos anos? Corte de recurso. Então, como assegurar que a receita vai realmente entrar? Que os recursos realmente irão entrar? Então, no mundo público também, temos que otimizar nossos custos operacionais. Fazer mais com menos e garantir a eficiência dos ativos. Quantos ativos no mundo público está obsoleto, está mal usado e etc. Então, essa mesma linha aqui serve ao mundo público e privado. Quando eu falo acionista, quando eu falo no mundo público, nós temos como acionista quem? A sociedade. Temos também os órgãos de controle acompanhando. Então, esses 3 pontos que eu coloquei aqui servem para qualquer mundo, seja privado ou mundo público. O que o presidente da organização quer ver? O que os acionistas esperam que seus executivos estejam tendo como ferramenta de risco? Um mapa de risco, uma matriz de risco, onde eu tenho lá processos internos, processos externos, onde eu tenho quantidade de risco na minha operação, quantidade de risco na área de suporte, exposição a risco, qual o grau de criticidade, se é médio, alto ou baixo, a tendência se aumentar, se é ficar estável, reduzir. Imagina os presidentes da empresa, os gestores sendo guiados pela matriz de risco corporativa, onde a cada 6 meses, pelo menos, são revisados, são aferidos os planos de ações para baixar a criticidade, se foram realmente implementados os planos de ações, se realmente baixou a criticidade, ou seja, a probabilidade de impacto. Então, isso aqui seria um grande norteador, uma grande ferramenta para a gestão no nosso dia a dia e ser um guia de negócio, um guia para tomar de decisão, uma vez que eu tenha a matriz de risco instituída em toda a minha organização. Eu vou buscar sempre baixar a criticidade, onde está alto e alta vulnerabilidade, alto impacto, empurrar para baixo, ou seja, deixar com baixa probabilidade ou média, baixo impacto. Então a cada X tempo, periodicamente, revisar se você realmente conseguiu baixar, monitorar os riscos. Quando eu monitoro os meus riscos, eu diminuo as surpresas, diminuo a materialização, ou seja, problemas, crise, custos não planejado, o seu gasto, a imagem da minha empresa, ou seja, a reputação da minha instituição, a minha reputação como profissional. Então, quanto melhor a minha matriz de risco, melhor será o meu controle, a minha gestão. Agora, por onde começar? Busque primeiro identificar os riscos mais fáceis. Sabe uma árvore cheia de fruta? Você não vai buscar a fruta que está lá na ponta da árvore primeira, vai? Não. Você vai pegar a fruta que está mais perto da tua mão. Então, por onde começar? Procure levantar, identificar os riscos mais comuns no teu negócio. Se é do mundo público, um risco muito comum, qual é? Reputação. No financeiro também é. Então, procure levantar que mundo que eu estou? Financeiro, público? No mundo privado, público, há suas nuances. E também no mundo privado eu tenho área financeira, eu tenho área de saúde,
eu tenho exportação. Então procure entender o seu negócio. Então eu vou buscar mapear quais são os principais riscos no meu negócio. Eu posso separar risco social, risco do meio ambiente, risco de reputação, risco sociopolítico, risco operacional. Então, quais são os principais riscos operacionais do seu negócio? No mundo financeiro é um risco operacional, numa fábrica é outro risco operacional. Então, procure identificar quais são os principais riscos. Quais são os principais riscos para a quebra de integridade? A CGU fez uma lista dos principais riscos de integridade. Então, conflito de interesse, nepotismo e outros. Então, na hora que você for identificar os riscos na sua instituição, procure levar já o risco de integridade. Para ajudar os executivos, os gestores, a identificar a primeira matriz de risco. Para a gente conseguir ter uma visão de risco corporativo de toda a minha organização. Então, se eu for levantar tudo num detalhe a primeira vez, pode demorar muito. Então, é melhor você levantar os principais riscos e ter uma primeira versão inicial da tua matriz de risco corporativa. Quais são os riscos comuns? Se você for na área de compras, o pessoal lá sabe. Se for no RH, eles sabem. Se for na área de recebíveis, sabem. E assim por diante. Procure levantar os riscos que foram apontados pelas auditorias externas, os gaps, as multas que já foram identificadas, apontadas no passado. Procure ver as principais reclamações de clientes, histórico de devedoria. Pelo histórico de devedoria e pelas reclamações de clientes, pelo saque, você pode inverter isso aí. Em vez de você ver isso como problema, enxerga isso para o futuro. Então, qual que é a tendência? É continuar, então vira um risco, pode virar um risco para risco da tua imagem, ou seja, da reputação, se continuar aumentando a quantidade de reclamações. Então, risco de imagem, consequentemente, impacta na tua reputação. Isso aí tem que estar onde? Na tua matriz de risco. Isso vai ajudar a justificar investimento para baixar a incidência de reclamações, por exemplo. Procura levantar os últimos problemas, as últimas crises na tua empresa. Isso vai ajudar a montar a matriz inicial de risco. Quais são os principais processos críticos? Você sabe disso. Se você não sabe, procura fazer um levantamento, procure apontar os 10, 15, 20, 30 principais processos, desses, chegar a 5 processos mais críticos. Você pode fazer isso perguntando para os executivos, perguntando para a empresa, ou simplesmente você sugerindo quais são os mais críticos. Observa que crítico não é só ter importância, ele pode ser importante, mas ter baixa fragilidade. Então, quando eu falo crítico, é você somar a importância e probabilidade de fragilidade. Isso eu vou chegar onde? Nos processos mais críticos, nos processos mais sensíveis da minha organização. O mundo ideal é procurar mapear os processos no formato piscinas e raias. Eu não tenho tempo, os processos vão demorar muito. Então procure mapear a visão macro, que nós chamamos de CIPOC. O CIPOC ajuda muito, o diagrama de CIPOC, a você ter uma visão macro, ver as interfaces do teu processo e assim ajudar a identificar os principais riscos na tua organização. Consequentemente, você com essas ações vai conseguir montar a matriz de riscos, a visão inicial, e estabelecer os controles internos para monitorar o ambiente. Esses controles internos baseados no risco vão ajudar a planejar a tua auditoria, realizar a tua auditoria e conseguir monitorar o teu ambiente para garantir que ele está sendo seguro, garantir que eu vou ter as menores surpresas possíveis, garantir que meus planos de ações realmente estão mitigando os meus riscos. Então, procure ter a primeira versão da tua matriz de risco com os principais riscos. Quanto tempo vou levar para gerar valor? Procura fazer uma matriz de risco no menor tempo possível. Os executivos já vão conseguir perceber valor, vão conseguir materializar muito do que se pensa, do que está implícito de maneira prática e vai justificar investimento. Vai melhorar a operação, vai melhorar a qualidade de vida dos profissionais, vai diminuir o custo operacional da empresa, vai diminuir o custo dos riscos materializados. Tudo isso aí no menor tempo possível, mas eu preciso ter
materializado a primeira versão, não só gerar burocracia na empresa, mais papéis sobre procedimentos para fazer matriz de risco e etc. Mas produzir a primeira versão do matriz de risco com os principais riscos. Eu não estou falando detalhar os principais riscos, ter os principais riscos mapeados. Então, e com o tempo você vai melhorar, vai colocar novos riscos na tua matriz de risco. Então, eu só vou ganhar maturidade, eu vou só gerar mais resultados com o tempo. Mas inicialmente já consigo gerar resultado se eu tiver uma visão de todos os riscos da minha organização. Isso vai aumentar o senso de urgência, de prioridade dos gestores, da alta diretoria e do conselho da tua instituição. E com o tempo eu vou implementando ciclos da matriz de risco, novos controles, melhorando controles, testes pelos gestores, testes periódicos para a auditoria interna. Eu vou gerar aqui no T0, T1, no T2, T3, da linha do tempo. 3 meses, 6 meses, 9 meses, eu vou melhorando a matriz de risco, melhorando controles internos e assim por diante. Mas o primeiro ponto é ter a matriz de risco. Depois, estabelecer controles internos. Depois, melhorar a matriz de risco, melhorar controles internos, até conseguir fazer a auditoria interna baseado em riscos. E incrementando. A cada ciclo que eu vou melhorando, eu vou colocando a política de gestão de risco, eu vou definindo papéis e responsabilidades, eu vou definir meu comitê de gestão de risco, eu vou trabalhar cada vez mais o engajamento das pessoas, o comprometimento e o patrocínio. Então, o resultado ele vai vir com o tempo. Agora, a gente não deve implementar todas as entregas da gestão de risco para ter resultado. Vai demorar muito. Então, eu tenho que priorizar, ter a matriz de risco dos principais riscos da minha organização e atingir todas as áreas da empresa. Agora, eu não posso complicar, eu tenho que facilitar. Ou seja, eu preciso ter a primeira rodada da gestão de risco para os gestores observarem que isso gera valor. E a organização dá um salto na governança, nos controles, na transparência e ajudar a auditoria interna, a auditoria externa a ser mais efetiva. Dessa forma, nós conseguimos alavancar melhores resultados. Agora é importante você não esquecer, gestão de risco é proativo. Se você focar só em reatividade, controles internos somente detectivo, gera pouco valor. Os riscos, eu tenho sua origem interna e externa. E há sempre risco residual. Eu não consigo garantir 100% de certeza que eu não vou ter mais materialização de risco. Eu não consigo blindar a minha organização. Eu vou implementar plano de ações, mas sempre vou ter o risco residual. A busca sempre é buscar mitigar o risco, reduzir probabilidade, impacto. Com o tempo, é importante definir qual que é o valor do teu apetite a risco, qual o valor do impacto. Então é importante, com o tempo, não no primeiro momento é importante fechar a matriz de risco com os riscos principais, mas com o tempo definir materialidade dos riscos. Como a gente faz na SOX, a gente define materialidade, qual que é o erro de tolerância, mas isso aí com o tempo, ao implementar ciclos de melhoria. Definir a prioridade, o que deve obrigatoriamente implementar um plano de ação. Então, quando o risco, por exemplo, tem alta probabilidade, alto impacto, ou seja, com o tempo você ir melhorando, instituir uma política de gestão de risco para aprimorar tudo. O importante é você começar, não ficar só teorizando. E quando eu falo começar, é ter uma matriz de risco inicial, os riscos levantados, probabilidade e impacto. Tá? Ter essa visão. E, se possível, resposta. Mas se você tiver já o risco, probabilidade e impacto, eu chego na criticidade. Então, já consigo ter uma visão muito interessante na minha instituição. Eu já consigo saber quais são os riscos no quadrante superior direito, onde eu tenho os riscos de maior criticidade da minha organização. E eu consigo já ter uma visão onde estão os riscos e qual a tendência também. Eu consigo ter uma visão muito mais prática, material, sobre riscos na minha organização. Portanto, procure ser mais prático. No Brasil, a cultura de risco é pobre. Não adianta a gente querer executar o mundo perfeito no Brasil, não dá. Então, tem que priorizar resultados, gerar uma versão que tem uma abrangência de toda a organização
e melhorando com o tempo. A resistência das pessoas é natural, portanto, que a gente tem que simplificar a primeira rodada, o primeiro ciclo da tua matriz de risco, para você conseguir ter algo material para mostrar para a autogestão e os gestores também ter maior consciência dos seus riscos e ajudar os gestores a justificar melhoria, plano de ação para mitigar os riscos. Obrigado pela atenção, estou à disposição.